Oi, para você que se liga aqui no Flash Score, sejam todos bem-vindos a mais um pré-jogo, terceira e última rodada da fase classificatória do Mundial de 2026. O Brasil agora joga contra a Escócia, definindo de vez a sua classificação. E é claro que esse jogo você vai curtir com a gente, agora tem uma super análise e eu já te convido para baixar o nosso aplicativo Flash Score. O QR Code vai pintar aqui no cantinho da sua tela, você aponta a câmera do seu celular, baixa o nosso app e vem acompanhar nossas narrações ao vivo, nossa cobertura desse Mundial. Enfim, não se esqueça de deixar o seu like e também deixar o seu comentário. Quanto é que vai ser o jogo Brasil e Escócia, hein? Inscreva-se aqui no nosso canal para não perder nada. Eduardo Gerac, seja muito bem-vindo. Última rodada da fase classificatória do Mundial. O Brasil venceu o Haiti, mas agora o adversário é um pouco mais complexo do que a equipe haitiana, hein, Edu? É verdade, Matheus. Um abraço a você, a todas e a todos, né? Bom, primeiro que a Escócia, ou principalmente a torcida da Escócia, está em festa, né? Depois de muitos anos, desde 1998, né? A Escócia não jogava o Mundial, tá de volta agora e vai encarar mais uma vez o Brasil. Já já eu explico por que esse mais uma vez, né? Agora, a Escócia, né, que chegou com credenciais ali de fazer uma Copa realmente de razoável para bom, por enquanto ainda não mostrou aquele excelente futebol das eliminatórias, né? Claro, é um time muito compacto, é um time muito aguerrido, mas do meio para frente está deixando um pouco a desejar, né? A gente tem os números para mostrar da partida da Escócia na derrota, né? Da Escócia para o Marrocos. O Marrocos venceu por 1-0. Finalizações da Escócia, 6. No alvo, 0, nenhuma. A Escócia não atingiu o alvo dos marroquinos, né? Isso o indicador, a pior estatística da Escócia desde os anos 80 numa partida de Copa do Mundo, né? Desde lá da Copa de 1986. Finalizações bloqueadas foram 3. Teve menos a posse de bola do que o Marrocos, né? 41% de posse de bola. E aí sim, chama a atenção, passes completados, 388. Tudo bem que o Marrocos deu 600, mas a Escócia tem muito essa característica de tocar demais a bola ali no miolo do campo, né? Na zona central do campo, mas está com dificuldades aí de, vamos dizer assim, entrar no último trecho do campo, né? Do campo do adversário. Agora, em termos de desarmes, esse é um indicador interessante. É um dos números aí que mostra que a Escócia realmente tem essa pegada, né? São 20 desarmes contra 10 apenas do Marrocos. A Escócia que chegou aí com a expectativa do McTominay, né? Ser o grande nome dessa seleção, o jogador do Napoli. Mas até aqui, viu, Matheus, nas duas partidas aí que a Escócia já fez nesse grupo do Brasil, até aqui ele não foi lá essas coisas não, né? A gente tem até os dados dele para mostrar aí numa segunda tela, ele que contra também Marrocos, né, o mapa de calor dele, você vê que ele ficou muito mais no campo de defesa do que no campo de ataque, né? Ele que é o nome, ou pelo menos deveria ser o nome, né, de ser esse grande articulador aí do meio-campo escocês. Lembrando que ele não está aparecendo tanto, mas o Ferguson, né, o jogador que atua no Milan, esse sim está mostrando a que veio. Ele está sendo uma peça muito mais importante no meio-campo escocês do que o McTominay. Então vamos ver aí diante do Brasil se o McTominay realmente vai subir aí de produção. E tem também, né, Matheus, se o Brasil tem ali toda a expectativa em cima do Endrick e também em cima do Ryan, eles também têm um jovem lá, uma joia, né, que vem chamando muita atenção. Ele jogou a primeira partida como titular, na segunda partida ele já ficou no banco, que é o Ben Gannon Duck, né? Ele que, inclusive, no nosso quem é quem do Mundial, né? A gente apontava ele ali como uma das promessas da Escócia para essa Copa do Mundo. Então vamos ver se ele vai jogar como titular, né? Ainda não saiu, claro, a escalação da Escócia, ou se ele vem do banco, é um garoto de 20 anos, né? Que joga com o Ryan, joga no mesmo time dele na Premier League, no Bournemouth. Então, vamos ver ali como que a Escócia vai se comportar contra o Brasil, mas sem dúvida alguma, agora já virando um pouco a chave e falando mais do lado brasileiro, né? É um jogo complicado, claro, muito mais complicado
que a partida contra o Haiti, mesmo porque, né, Matheus, a Escócia tem chances ainda de classificação, né? Por Uma ter ganhado o vitória. primeiro jogo contra o Haiti, justamente ela tem essas chances. Agora eu achei que a Escócia teve uma certa dificuldade na rodada de abertura contra o Haiti, viu, Edu? Foi 1-0, aquele jogo mais truncado, mais difícil. E para o Brasil, o primeiro tempo contra o Haiti até começou ali perigoso, só que aí depois o Brasil começou a se encontrar na partida, né? Exatamente. Então, porque a Escócia, um empate já deve colocar ela ali entre os melhores terceiros colocados, e uma vitória já coloca ela na próxima fase sem depender de ninguém. Então a Escócia realmente vai encarar o Brasil de igual para igual. Agora, o Brasil é o que você falou, né, Matheus? O Brasil muito perdido naquele primeiro jogo, né? Que realmente nada deu muito certo ali contra o Marrocos. O Brasil até escapou de tomar uma goleada não digo, mas de perder o jogo de uma forma um pouco mais contundente, porque aqueles 30 primeiros minutos realmente assustaram demais, né? Se não é o Vini tirar um coelho da cartola ali e empatar o jogo na hora certa, a coisa poderia ter se complicado. A gente tem até aquele, só para relembrar, né, para quem está nos acompanhando, esse primeiro é o empate com o Marrocos, né? A estreia do Brasil na Copa do Mundo. E aí, Matheus, o detalhe tá naquele miolinho ali, né? Quase em cima ali do círculo, quase em cima não, em cima do círculo central, quase em cima da marca onde se coloca a bola para começar os tempos, né? Porque a gente tem ali o Paquetá com a 20, o Casimiro com a 5, o Bruno Guimarães com a 8. Eles praticamente ocuparam o mesmo lugar do campo, né? Ali eles estão muito próximos, e aí sobrou espaço para tudo quanto era lado, né? Foi aí, inclusive, que o Marrocos deitou e rolou. O primeiro gol, eles não estavam tão agrupados assim, quer dizer, o único gol, né, que o Brasil tomou do Marrocos, eles não estavam tão agrupados assim. O Brahim Dias pegou a bola livre exatamente naquela região do campo e aí deu assistência para o Marrocos abrir o placar contra o Brasil. E o E lá Haiti na com uma frente. chance parecida com a de Marrocos, uma bola enfiada, só que no final o atacante estava impedido, né? O Pierrot estava impedido no momento, mas foi praticamente a mesma bola e a defesa ia falhar do mesmo jeito. Exatamente, exatamente. Ou seja, esse meio-campo do Brasil que realmente não funcionou contra a Marrocos. Tudo bem, depois da parada para hidratação ali no primeiro tempo ainda, o Ancelotti conversou ali com os três, né? Tentou dar uma ajustada e o Brasil melhorou um pouquinho. Agora sim, contra o Haiti, né? Claro, o Haiti é um time tecnicamente inferior à equipe marroquina, né? E aí sim, olha como o meio-campo do Brasil já está mais preenchido, né? Com as mesmas peças até. Você viu, o Casimiro ficou ali no vértice do losango, né? Podemos dizer assim. O Paquetá pelo lado esquerdo, também ajudando ali a proteger aquele lado quando o Vini Júnior estava muito lá na frente, né? Claro, ao lado ali do Douglas Santos. E do outro lado, camisa 8, o Bruno Guimarães, também ajudando ali o Danilo, né? Aí já teve essa mudança na lateral direita do Brasil, né? O primeiro jogo foi o Ibanes que entrou ali, no segundo jogo já entrou o Danilo. E lá na frente, né, o Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago, porque o Matheus Cunha tem mais também essas características de ajudar a fechar o meio-campo. Então, o Brasil, lembrando que esses gráficos que a gente mostra, né, Matheus, são as posições médias dos jogadores ao longo de toda a partida. E o Rafinha, antes de se machucar, jogou bem aberto lá pelo lado direito, o que facilitou também o Bruno Guimarães subir, o Matheus Cunha cair por ali também, né? E claro, e aí o Vini abrindo um pouco mais pela direita também teve espaço para o Paquetá chegar perto da área adversária. Então foi um desenho que foi muito mais coerente, né? Podemos dizer assim, o meio-campo do Brasil jogando ali junto com os atacantes. E quando o Brasil perdia a bola, ficava mais ou menos um 4-4-2, né? Podemos dizer assim, porque os dois laterais voltavam, o Matheus Cunha voltava também para fechar o meio-campo junto com esse trio de meio-campistas brasileiros. E aí o Rafinha e o Vini Júnior ficavam lá na frente também, já fazer, como os jogadores gostam de dizer, né, o jargão, fazendo aquele movimento de para-brisa, né? Eles vão de um lado para o outro, tentando ali, claro, neutralizar a jogada adversária. Agora, tudo isso para dizer, né, que vamos esperar que o Brasil continue evoluindo nessa partida contra a Escócia. Lembra que tem uma coisa interessante, né? Brasil e Escócia vão jogar pela quinta vez na história das Copas do Mundo, né? Isso começou lá em 74,
na Copa da Alemanha, Escócia 0, Brasil 0. Depois, em 82, naquela Copa do Mundo, em que o Brasil encantou o mundo, mas perdeu para a Itália e foi desclassificado na segunda fase. Era diferente, né? A Copa do Mundo naquela época. O Brasil ganhou muito bem da Escócia naquela Copa, 4-1 ainda na primeira fase. Depois, em 90, o Brasil voltou a enfrentar a Escócia, ganhou por 1-0. Aquela Copa que o Brasil foi dirigido pelo Sebastião Lazzaroni, né? O Brasil perdeu para a Argentina, de Canidia e Maradona. E depois, em 98, que foi a última participação escocesa em Copas, o Brasil também venceu a Escócia por 2-1. Então, agora a quinta partida é uma coisa inusitada, porque só Argentina e Holanda jogaram mais na história das Copas do que Brasil e Escócia. Então temos ainda também esse detalhe histórico. Mas, claro, a expectativa é que o Brasil continue evoluindo, já pensando na segunda fase, né, que já acontece na semana que vem. Aí, dependendo um pouco se o Brasil fica em primeiro ou em segundo, o Brasil não depende só dele mais, né, para ficar na primeira colocação, porque ele, tudo bem, se ele ganhar de, sei lá, 8-0 da Escócia, que é difícil, vamos combinar, aí tudo bem, Marrocos não deve fazer esse placar também contra o Haiti, né, porque agora Brasil e Marrocos estão disputando ali, claro, a primeira colocação, e aí vai depender muito do saldo de gols. E aí, se o Brasil ficar em primeiro ou em segundo, vai ter que esperar também a definição do outro grupo, né? O grupo que tem Suécia, né? Disputando ali uma das duas posições. Tem também o Japão e a Holanda. Então, assim, muito provavelmente o Brasil, nesse exato momento, né? Antes da rodada começar, seria Brasil e Japão. Mas, claro, ainda tem a definição do grupo do Brasil e tem a definição também deste outro grupo que vai cruzar com o Brasil lá na frente. Mas, com certeza, não sai disso, né? Um desses três adversários. Ou o Brasil pega o Japão, ou a Holanda, ou a Suécia. Então, vamos ver aí. Vai ser jogo duro de qualquer jeito, né? Seja Japão, seja Holanda, jogo difícil, jogo difícil. Edu, muito obrigado. Não, é só uma coisa, e tem o Neymar, né, Matheus? Só para lembrar, né, que o Neymar vai para o banco, não acredito que ele jogue, mas se jogar vai ser ali 10, 15 minutos no máximo. Pronto, volta do Neymar. Edu, brigadão, viu, amigo? Um abraço, até a próxima. Valeu, Matheus, abração, até mais. Obrigado para você também que ficou com a gente. Inscreva-se aqui no canal, não se esqueça de ativar o sininho para acompanhar nosso conteúdo. QR Code vai pintar na tela mais uma vez. Você aponta a câmera do seu celular abaixo, aí você baixa o nosso app, claro, e fica por dentro de tudo. Valeu demais pela sua companhia. Ainda dá tempo, hein? Deixe o seu comentário. Quanto é que vai ser Brasil e Escócia? Será que o Neymar marca? Continue com a gente. Aqui no Flash Score você lê o jogo como ninguém.